Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a este canal. Estamos aqui trabalhando para melhorar o nosso som, nosso áudio. Então vocês liberam perdão, porque estamos trabalhando para melhor ajudá-los e atendê-los. Uma coisa que eu vou tentar me policiar é porque o meu neném agora, tá lá, o pai dele tá lendo a história dele agora, e às vezes eu faço com ele dormindo. Aí eu vou falando mais baixinho assim, aí às vezes fica ruim porque eu mexo menos a boca. A minha dicção fica piorada. Então eu vou tentar fazer de conta que o som não vai chegar nele. Não sei se chega ou não, sinceramente. Se vocês verem meu cabelo balançando, é o ventilador que está aqui, né? Mas vamos lá, de novo. Gente, olha que linda que eu fiz. Fiz esboços hoje, ó. A ideia é que eu estou sendo muito aleatória. Então, vamos tentar trabalhar com esboços. E hoje, então eu vou começar lendo e vocês não ligam não, porque eu estou me adaptando com essa ideia de esboço, tá? Então hoje eu queria falar sobre algo que... Por que a gente insiste em olhar para o outro com os nossos óculos, da nossa realidade? Você já reparou isso? Que a gente tende a enxergar o outro com os óculos da nossa própria realidade. E aí a gente, às vezes, por causa disso, a gente não acredita em algumas pessoas, a gente desdenha de algumas pessoas, a gente acha que elas estão de moagem, de mimimi, de nanana. Algumas vezes é verdade, algumas vezes é verdade, elas de fato estão assim. Outras vezes, porém, todavia, eu só estou usando os óculos da minha própria realidade. E em determinadas situações, isso pode ser bom por um lado e ruim por outro lado, né? Então a gente tem a mania... Eu sou a Ariane, bem-vinda a este canal, eu sou uma cristã em manutenção e aqui a gente fala de vida cristã, de fé e de tudo que dá na telha, tá? Então, como eu estava falando, a gente tem mania de olhar para os outros apenas a partir da nossa própria vivência. Por exemplo, gente, eu vou continuar falando sobre desigrejados. Este tema tem pegado muito, estou sentindo, porque é algo que eu vivi vivo na pele. Gente, olha a minha caneca nova. Sem perceber, eu coloquei uma camiseta combinando com a minha caneca nova. Acho que tá quente, eu dar um gole, mas acho que tá quente. Então, vou falar, porque uma coisa que eu desejaria muito é que houvesse uma ponte mais bem estabelecida entre os desigrejados, ou alguns deles, e a igreja de novo. Entende? Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou trazer alguns temas que eu acho que são muito pertinentes. E eu quero que você, que está me ouvindo aí, preste atenção no que eu vou falar. Já começando por este vídeo aqui. Medite no que eu vou falar. Porque como eu vou falar aqui neste vídeo, nós temos a tendência de olhar para a realidade do outro de acordo com a minha própria realidade. Então eu ponho os óculos da minha realidade e olho para a vida do outro de acordo com isso. Então vou dar um exemplo bem drástico e até cruel, mas vou dar um exemplo. Eu nasci num lar funcional, cresci num lar funcional, meu pai e minha mãe me amavam, cuidavam de mim. Sem excessos, sem exageros dentro, tá? Mas em algum lugar deste Brasil, ou em vários outros lugares deste Brasil, pessoas nasceram e cresceram em lares horríveis. Por exemplo, com pais assediadores, com pais que fizeram coisas muito ruins para aquela criança. Perdão. Então, se eu olhar com óculos da minha realidade para esta realidade da pessoa, eu vou falar assim: não, pais não fazem isso. Imagina, é um pai. Pai ama. É igual aquela coisa que mãe, toda mãe ama seu filho. Não é verdade. Esses dias eu vi um vídeo, essa semana, ontem eu acho,
de partir, assim, partir o coração. Um bebezinho recém-nascido, uma menininha recém-nascida com um cordão umbilical preso nela ainda, jogada no barranco. Que mãe que ama que faz isso? A não ser que ela estivesse sofrendo grave ameaça, ela faria isso para, às vezes, salvar a filha da criança. Talvez, pode ter sido, mas eu vi outros vídeos. Eu vi um outro vídeo que a mãe fica ameaçando jogar a criança, o bebê no esgoto, sabe aqueles... Esqueci o nome daquilo, é tipo esgoto, mas não é bem esgoto. Aqueles negócios, buraco assim que entra pra água passar. Então, assim, se a gente parte da nossa perspectiva de uma pessoa que teve uma família feliz, pai e mamãe que amou ela, e se você olha só com isso, você fica difícil para você acreditar que existem pessoas que possam fazer mal para essas crianças, mal para seus próprios filhos. Que pai, que mãe que faz isso? Explica para mim. Mas tem, gente. Então, assim, o que eu queria trazer para o viés da igreja em relação aos desigrejados. O que eu já vi muito, porque acho que porque eu tô falando isso, porque eu leio e eu olho, muito disso tem aparecido para mim nas redes, né? Muitos posts de pessoas falando de suas experiências. Aí você entra no post, tem vários comentários falando das suas experiências com as igrejas e tal. E algumas dói o coração, de partir o coração. E de você saber que a pessoa passou por aquilo numa igreja. E que você sabe que nem toda igreja é ruim, e você sabe que aquela pessoa podia estar num lugar legal, decente, né? Enfim, roteiro. O que acontece? Falando das experiências e dos óculos. Tem gente que ouve as pessoas falando, contando suas histórias, e fala assim, não, isso não existe. Eu falo, oi? Você já foi em todas as igrejas? Você já viu a realidade de todas as igrejas? Então, como que você fala que isso não existe? Então, se por acaso, para a glória de Deus, você viveu e cresceu numa igreja saudável, uma igreja decente, que faz tudo direitinho. Tem lá seus probleminhas, seus beozinhos, né? Mas que nada que saia fora né, do padrão de gente lidando com gente, certo? Aí você pega a sua experiência e olha para a vida do outro e fala, não, isso não existe dentro da igreja, porque é aquela história da pessoa, da gente, que a gente tem a mania, tô baixando de novo a voz, a gente tem a mania de super defender aquilo que a gente gosta. Brasileiro, por exemplo. A gente fala mal do Brasil, fala mal do Brasil, fala mal do Brasil. Deixa um gringo falar mal do Brasil para você ver. Mas nós viramos defensores ferrenhos do Brasil. Assim como qualquer outra coisa. E às vezes, nós não estamos assim, falando mal, atacando a igreja. Nós queremos trazer assuntos importantes que precisam ser falados, discutidos, para que haja melhorias. Igual no Brasil, por exemplo. Eu preciso, por exemplo, falar que a taxa de imposto está altíssima e que isso precisaria ser resolvido. Mas se eu defender cegamente o Brasil e todos os políticos, por exemplo, eu não verei as coisas de errados que precisam ser resolvidas. Então, às vezes, a gente precisa tirar esses óculos da nossa própria realidade, da nossa própria vivência e olhar para as pessoas meio que assim, aberto para ouvir, entender e acreditar que ela viveu aquilo. Que ela viveu, às vezes, situações extremamente abusivas. Nós precisamos lembrar que hoje em dia existem muitas, por assim dizer, seitas, vamos colocar assim, que se denominam evangélicas, cristãs, mas que elas trazem um evangelho deturpado, elas carregam abuso psicológico, elas carregam inúmeras coisas. Existem muitas igrejas, inclusive igrejas históricas, que esconderam crimes de pastores. Esse tempo atrás eu estava olhando, existe um comentário esse tempo não, já tem um bom tempo, do Hillsong, falando da origem da Hillsong, quem que deu origem a Hillsong, e que o pecado dele foi escondido. O pecado, diga-se, crime, né? Porque eu acho que tem uma diferença muito gritante de quando algo se enquadra apenas como pecado e algo se enquadra como pecado e
crime, né? Acho que é mais brutal, penso eu. Eu, na minha perspectiva, assim, eu saber que um pastor mentiu é uma coisa, eu saber que o pastor desviveu alguém é outra coisa. Então, assim, a gente precisa estar aberto para ouvir a realidade das outras pessoas. Então, quem não viveu não sabe. Então, às vezes a gente está no nosso mundinho, vivendo dentro da nossa bolha, achando que todas as igrejas são aquilo ali que a gente vive. E assim, quando você... Às vezes eu gosto às vezes de ver coisas de true crime. Não todo e qualquer conteúdo disso, mas algumas coisas. E às vezes você ouve as pessoas falando sobre os psicopatas. E como existem psicopatas, por exemplo, no meio da política, no meio de grandes empresas, no meio não, né? Geralmente em cargos de poder, de grandes empresas, tipo CEO que chama, né? E em igrejas, como pastores, como lideranças. Então, hoje em dia, muitas igrejas se tratam de poder, controle sobre outras pessoas, fonte de renda. Infelizmente, muitas igrejas se tornaram isso. E a gente não olhar para isso, não enxergar isso, é sermos levianos também. Porque a gente precisa entender que pessoas irão lá, muitas vezes, sem conhecer o evangelho como ele realmente é. Elas irão cair nessas histórias, elas irão ser feridas, elas serão machucadas, elas serão lesadas. E a gente precisa olhar, entender e ver e acreditar que aquilo aconteceu, que aquilo existiu. E não duvidar de que, né? É claro que tem gente que inventa, tem gente que aumenta, tem gente que é mimizento, tem gente que é dodóizinho. Mas para isso é o equilíbrio, a sabedoria, né? Não a anulação. Porque às vezes debaixo de um aumento, de um mimizento, existe uma realidade que aconteceu alguma coisa. Né? E às vezes a pessoa ficou tão ferida que ela foi aumentando a proporção daquilo, né? Assim, cada caso é um caso. Temos o seguinte, cada caso é um caso. Então, existem casos extremos, assim, envolvendo abuso físico, mental e abuso financeiro e muitas outras coisas. Existem coisas que não, outros casos que são coisas menores, que são dores, que são sofrimentos, que são rejeições, que são frustrações. Então, cada caso é um caso. E eu preciso agir de acordo com o caso daquela pessoa. Eu não posso pegar ela e colocar ela, todos os tipos de casos, no mesmo balaio e tratar do mesmo jeito. Até porque pessoas que sofreram abusos, o negócio vai ser muito pior. O sofrimento dela vai ser muito maior. E a gente precisa cuidar dela de acordo com aquele nível de sofrimento, né? Então, assim, ninguém é obrigado a resolver a vida de ninguém. Mas eu também não sou obrigada a complicar a vida do outro. E insistir em colocar ela dentro da minha bolha de vida perfeita, que eu duvido que cada um tenha, mas que a gente às vezes insiste em achar que tem. Então a gente acredita que esse tipo de coisa não acontece, né? Porque por causa da minha vivência. E isso serve para qualquer coisa, Eu estou colocando aqui hoje na ideia dos desigrejados, né, em relação... E nem sempre é a pessoa desigrejada, tá? Tem muita gente que foi muito ferida pela igreja. E por amor ao Senhor, ela continua indo na igreja. Às vezes na mesma igreja que a feriu, às vezes ela conseguiu achar outra igreja, mas continua lá no cantinho dela, ferida, sem dar moral pra ninguém, sem conversar com ninguém, só vai na igreja porque tem que ir, sabe aquela coisa? Então, não faça dessa vida mais complicado que ela já é. Então, assim, sabe às vezes a pessoa posta ali, até desabafando, e você vai lá e fala, isso não existe, porque é falta de Deus, porque não sei o que. Se você não conhece a vida da pessoa, não pode ficar quieto. Fica quieto. É melhor que falar abobrinha. Na internet ainda. Pisinhar a cabeça dos outros. Então, talvez a conversa certa não seja sobre a fé da pessoa que saiu, mas porque tem tanta gente saindo e muitos extremamente machucados.
Então, às vezes, esses óculos que a gente põe na nossa própria realidade, eles impedem a gente de ver o real problema das coisas. Né? E eu creio que nós precisamos estar cientes, sim, porque eu creio que para algumas pessoas que foram feridas pela igreja, elas praticamente precisam ser evangelizadas de novo, porque elas conheceram um evangelho que não é bem o evangelho, sabe? Despedaçado ou distorcido. E a gente precisa corrigir os equívocos teológicos na cabeça da pessoa para entender que o evangelho que ela conheceu não é bem, né? Não é o nosso evangelho real, o evangelho bíblico, entre outras coisas. Então a gente querer tapar o sol com a peneira não vai resolver os problemas. Uma coisa que eu canso de falar eu não canso de falar a igreja é feita por pessoas, por seres imperfeitos e que dão muito trabalho. A gente não pode duvidar que coisas graves, de fato, podem acontecer dentro de uma igreja. Ok? Eu queria deixar um recado final, porque tem gente que às vezes eu vou falando de desigrejado e tal, e gosta de achar que ou eu tô descendo a lei na igreja, batendo na igreja. Não estou batendo na igreja. Não estou querendo bater na igreja. Então vamos lá. Para você que está dentro da igreja, vou deixar um recado. Acorde para o fato de que o mundo não é o seu quintal. Você julga quem está em crise porque sua vida é confortável. Sua régua é hipócrita porque você condena pecados que não tem tentação de cometer, enquanto ignora sua própria falta de misericórdia. Você está empurrando para o abismo pessoas que Jesus veio resgatar. E, para o desigrejado, você saiu da instituição, mas a instituição não saiu de você. Agora você usa sua liberdade para ser o juiz de quem ficou. Se você olha para quem está na igreja com superioridade e desdém, que às vezes acontece, né? Você é tão religioso e intolerante quanto aqueles que te expulsaram. Você trocou uma religião por outra. A religião do eu sou mais desperto que eles. Porque tem aquelas pessoas que eu falei, as pessoas que às vezes estão... Ai, um bichinho. Ai, Jesus. Aquelas pessoas que às vezes estão na igreja mais feridas, mas continuam na igreja, mas tem aquelas pessoas que ficam tão feridas, ou que não conseguem lidar com esse ferimento, com essa ferida, com essa mágoa, com o que aconteceu com ela, que ela sai fora. Que a gente vai falar um pouco mais disso nos próximos vídeos, tá? Então, pensem sobre isso. Se você pode contribuir com o assunto, deixa aí nos comentários. Segue o nosso canal, curte, comenta, compartilha, ajuda aí pra gente crescer e a gente ter uns papos mais cabeça pra, quem sabe, assim, melhorar o cenário da igreja no Brasil. Ou da igreja na sua cidade. Já tá bom.